Estamos alegres nesta manhã, né? Por mais um dia que Deus nos permitiu acordar, respirando bem, com alergia, com gripe, mas estamos aqui, né? Para fazer a vontade do Senhor, para dizer que Ele é grande, para dizer que Ele é bom. Amém. E que a sua misericórdia dura para sempre. Quero agradecer pelo convite, né? Eu fico constrangida, lisonjeada, porque eu sei que existem muitas mulheres de Deus aqui, né? Que poderiam estar passando esse estudo hoje, mas aprove o Senhor estarmos aqui unidas para dar o nosso melhor para o Senhor. Hoje eu gostaria que as irmãs me ajudassem aqui a acompanhar. O estudo hoje vai ser em Isaías, capítulo 6, do 1 ao 8. É um texto bastante conhecido e nesta manhã nós queremos transmitir, né, o que Deus tem tocado no meu coração durante esses dias, e eu gostaria de compartilhar com as irmãs nesta manhã. Então, vamos ler aqui Isaías capítulo 6, do 1 ao 8, que diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, pois estou perdido, porque eu sou um homem de lábios imundos e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, e tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca, e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Essa palavra que às vezes alguém pode pensar assim: nossa, mas uma palavra dessa para um estudo de manhã, mas assim, tocou muito forte ao meu coração, porque se tem um texto na Bíblia que me fez chorar, que abalou assim, com a minha estrutura espiritual, foi esse texto. Porque você imagina, no caso, a gente quando sente a presença de Deus, é algo assim grandioso e glorioso. Você imagina você ser levado numa visão e poder presenciar a presença de Deus. Se existe algo mais glorioso, mais poderoso que isso, eu desconheço. Porque o que nós devemos a cada dia pedir e ver é a glória e é a presença de Deus. A gente precisa ter sempre em nossas vidas. Nesse texto que eu acabei de ler, vai dizer que, no caso de Isaías, ele, assim que morreu o rei Uzias, Isaías viu a glória do Senhor. É normal, é comum, quando a gente tem uma pessoa muito aliada a nós, uma pessoa muito próxima a nós,
eu não digo nem só familiar, porque acaba sendo mais íntimo ainda, mas quando a gente tem uma pessoa muito próxima a nós e a gente perde essa pessoa, ainda mais quando em caso de falecimento, é normal a gente se abater, ficar abalado. É normal isso acontecer. E com Isaías não foi diferente. Ele se sentiu perdido assim quando o rei Uzias morreu. O que será de nós agora? Pode ser que ele tenha pensado. O que vai ser do povo? O que vai ser de mim, de nós? Mas Deus, com a sua infinita graça, mostrou para Isaías que melhor do que uma pessoa próxima a você, melhor que o rei Uzias, era o rei dos reis, o senhor dos senhores, que estava com ele a todo tempo. Então, nós temos a nossa visão assim, pequena. Nós olhamos o agora, nós estamos olhando, às vezes, muitas das vezes, só para a dificuldade, mas esquecemos que nesse processo que nós estamos passando, difícil, N coisas à nossa volta está acontecendo de bom e às vezes a gente só foca no que está ruim. Eu passei por uma experiência a semana passada, assim, que eu não desejo assim, para ninguém, até porque ninguém gosta de hospital, né? Ninguém fala assim, que beleza, vou pro hospital, vou ficar alguns dias lá. Ninguém pensa assim. E uma amiga minha precisou fazer uma cirurgia, ela não me explicou o tipo de cirurgia que ela ia fazer, não entrou em detalhes, mas talvez, se ela tivesse entrado em detalhes comigo, eu não aceitaria. E ela me fez um convite, falando, Livinha, eu vou precisar operar, possivelmente vou ficar no mínimo uns 4 dias, e eu queria saber se você poderia ir comigo. Só que ela tem 65 anos, ela só tem um filho, né, o filho único dela, mora hoje no Canadá. Ela tem uma sobrinha que poderia estar com ela, mas na outra experiência que ela teve não foi uma das boas, e ela pensou em mim. Eu falei, meu Deus do céu, que missão. E eu falei com o Senhor, se for da sua vontade, que o Senhor permita, porque não é um desejo do meu coração, mas eu vou entender que algo o Senhor tem a fazer nisso. E assim, uma experiência assim, não muito boa, porque você fica entrando em CTI, são N vidas, N histórias que você vai presenciando. E no hospital, ela tinha o quarto dela particular, que ficava só eu e ela. Depois de 3 dias dela no CTI, ela foi pro quarto. Aí nós ficamos mais 2 dias lá. Mas nesses 2 dias que eu fiquei com ela dentro do quarto, foi assim, uma experiência assim, não com ela, que graças a Deus a cirurgia dela correu muito bem, mas a experiência do hospital, de ver pessoas que estavam com seu ente querido no hospital. Tinha uma situação de uma mãe que já estava lá 2 meses e a filha veio falecer naquele dia. Então são N situações que você vai presenciando. E tinha momentos que eu falava assim, meu Deus, eu só queria estar na minha casa agora, entendeu? E muitas das vezes a gente vive a nossa rotina, vive o nosso dia a dia e esquece que tem pessoas perecendo, tem pessoas necessitadas. E eu falava com o Senhor, meu Deus, tenha misericórdia, porque eu não preciso conhecer a pessoa para eu ficar impressionada com a situação. Então eu fiquei pensando nas pessoas. Tinha uma moça que ela gritava tanto, ela ficou acho que de umas 7 horas da noite até 1 e pouca da manhã gritando, mas tipo assim, de desespero. Eu nunca vi um grito daquele, mas de desespero mesmo, parece que o mundo acabou. E realmente, não sei, né, o ente querido dela acabou, não sei se passou com o Senhor, se não passou, mas são situações que a gente vai vivendo. E
cada um reage de um jeito, cada um passa por uma situação. E eu tive essa experiência não muito boa. Mas, contudo, mesmo assim, eu vi a mão de Deus. Mesmo assim, eu tirei N lições positivas. Mesmo assim, eu saí de lá mais forte. Então, com Isaías, quando ele pede o rei Uzias, ele pode ter passado por algumas situações dessas. Mas não tem nada como mais maravilhoso da nossa vida é o ver e sentir a presença do Senhor. No caso aqui, o Isaías, com a sua pequenez, ele reconheceu que ele era pecador. Ele chegou e falou assim: ai de mim que vou perecer, ai de mim que vou morrer, porque eu convivo com pessoas de impuros lábios. E não é diferente da nossa vida e da nossa realidade hoje. Nós estamos nesse mundo, precisamos a cada dia mais nos santificar, precisamos a cada dia mais pedir e solicitar a presença do Senhor nas nossas vidas. A cada dia está mais difícil, eu não digo só no Brasil, mas eu digo em cada país aí. São cada situações que a gente escuta e vê nas notícias, nos noticiários, que a gente vê que Jesus está voltando. E a gente precisa, quem não tem uma posição, quem ainda não se afirmou no Evangelho, precisa reconhecer que hoje não dá para ser meio crente, hoje não dá para viver de qualquer maneira, hoje não dá para ficar de qualquer jeito, porque está cada dia como se tivesse assim, o círculo fechando, né? A porta se estreitando. Está cada dia mais difícil a gente viver nesse mundo. Talvez se eu tivesse a oportunidade que Isaías teve de ser levado em visão, de ter um sonho, de ver a glória de Deus, talvez eu não queria voltar mais. Eu não queria acordar dessa visão, porque é tão bom a gente sentir a presença de Deus, é tão bom quando a gente se achega para Deus e ver que Ele realmente está perto da gente. Às vezes, uma simples oração que você faz e Deus responde, Ele entende, Ele sabe da nossa necessidade. Então, esse texto aqui me fez refletir que a gente precisa cada dia mais não temer, porque assim que Isaías entendeu que ele estava em pecado, que ele vivia num mundo de pecado, Deus acabou com a desculpa dele, que quando mandou o anjo tocar nos lábios dele e ele foi purificado. Então, logo após, Deus falou para ele: a quem eu enviarei? A quem dirá por nós? E ele falou: envia-me a mim. Que a cada dia, irmãs, você não tema na sua tribulação, na sua dificuldade, e você reconheça que Deus conta com você. Se o mundo está difícil, o mundo está muito difícil, está perdido, está de mal a pior. Mas se você está vivo e se Deus está fazendo você passar por esse tempo, é porque Ele ainda precisa de você. Ele ainda conta comigo e com você. Desta manhã, já foi cantado no começo, né? Não temos, filha, estou contigo. Não temas em meio ao perigo. É muito, assim, eu vou falar que não é fácil, mas se Deus nos permitiu passar por tudo que nós estamos passando, é porque Ele confia em nós. E a cada dia nós venhamos ter essa mentalidade de pedir mais de Deus, de solicitar a presença de Deus na nossa vida. E aqui a minha pergunta para nós hoje é: o que precisa morrer na nossa vida para que possamos ver a glória de Deus? Não é morte física que eu falo, mas eu falo que na vida de Isaías,
o rei Uzias precisou morrer para ele começar a ver a glória de Deus. Para ele sim falar assim, eu vi a Deus. Então, na nossa vida, o que a gente precisa perder? Ou se você já tem, já busca isso, para você buscar mais. Se você eu contemplo, eu tenho a presença de Deus na minha vida, busque mais, porque como aquelas 10 virgens, que 5 guardou o seu azeite de reserva, 5 tinha aquilo de mais precioso, porque se a sua lâmpada apagou, pelo menos ela tinha um reserva para acender. E as roupas que não tinham. Então, por mais que a gente busque, e se você pode, busque mais, porque vai chegar momentos que às vezes você vai ter que usar o seu reserva. E se você não tiver? O tema do texto bíblico, do estudo bíblico das irmãs, é não temas. Então, nesta manhã, que você venha não parar em meio às dificuldades, mas prosseguir. Muitas das vezes a gente chega nas nossas vidas oportunidades, mas a gente só está focando no problema e esquece dos demais, de coisas boas que está acontecendo. Então, nesta manhã, pensa positivo, levanta sua cabeça, começa a enxergar as coisas boas que Deus tem para você. Como eu falei, às vezes já acorda de manhã já com a alergia atacada, mas você está vivo, você está respirando. Então é motivo da gente agradecer ao Senhor. É motivo da gente reconhecer que Ele, com a sua infinita bondade, Ele continua, Ele sempre será bom. Então, por mais que não aconteça do nosso jeito, mas vai acontecer do jeito dele, porque é o melhor para cada um de nós. Então, esta é a palavra que eu deixo para o nosso coração nesta manhã, de que nós, cada dia, sejamos sedentos da presença do Senhor, que nós sejamos sedentos da glória de Deus. Se eu tivesse o privilégio de presenciar a glória de Deus, de chegar aí até o céu, como que as pessoas já foi levadas em sonho, talvez eu falava, meu Deus, não deixa eu voltar não, pelo amor de Deus, deixa eu aqui mesmo, porque é muito glorioso quando você lê esse texto, que você vê a glória de Deus, ela inunda o ambiente. Então, quem já pisou no Santo dos Santos, ele não consegue viver em outro lugar, ele não quer mais outra coisa. Ele almeja cada dia mais a presença de Deus. Então, esse texto aqui falou fortemente ao meu coração, e nesta manhã eu gostaria de compartilhar com as irmãs. E desde já eu agradeço a minha oportunidade, que Deus venha falar melhor em cada coração. Se você puder meditar durante o dia nesse texto, e que Deus não dê só um dia abençoado para cada uma de vocês, mas um resto de semana abençoado. Começamos o mês, né? Estamos no comecinho do mês, e que se nos outros meses anteriores desse ano você passou por alguma tribulação, algum momento aí adverso, eu profetizo nesta manhã que a partir de agora Deus vai vir com um novo começo, uma nova história para a sua vida. Amém? Agradeço a oportunidade. Amém, glória a Deus, que Deus continue abençoando a vida da irmã Lívia, né? Você está dando a oportunidade para a Tércia, para falar aquilo que Deus ministrou ao seu coração. Irmã Silvânia também está aí, se desejar compartilhar também algo que Deus ministrou ao seu coração, vai ter oportunidades, tá bom? Irmã Tércia. Amém, na paz do Senhor. Cheguei um pouquinho atrasada, mas o Senhor me alimentou nessa manhã, que o Senhor possa continuar abençoando a irmã Lívia. Irmãs, eu pude aprender nessa manhã que eu não devo temer, né? Mais uma vez. Eu peço às irmãs que orem por mim nessa manhã,
Mas e quando a irmã Nívia falava a respeito, né, que não teve desculpa, né? Isaías, eu estou lendo aqui que ele falou, ai de mim, estou perdido. E é assim que a gente se encontra, né? Muitas vezes a gente fala assim, meu Deus, mas isso para eu fazer, ai de mim, estou perdido. E agora, como vai ser? Eu não posso, eu não sei, eu não tenho palavras, ou eu não tenho jeito para fazer isso, eu não sei como começar, e a gente dá desculpa, porque às vezes a gente sabe, né? Mas a gente dá desculpas e hoje a gente entende que não é só para a gente não temer, é para a gente não temer e ter coragem, né? É para a gente não temer e pedir a Deus que nos capacite, que nos leve, que nos ensine, que nos instrua, que nos dê palavras, que nos dê atitudes, tudo do jeito dele, né? A gente é só instrumento, né? É ele que nos usa. Então, nessa manhã, eu venho pedir, né, às irmãs que estejam orando por mim, né? Em vários estudos aqui, muitas vezes nós oramos, né, por algumas das irmãs em momentos que Deus, né, tocou em nosso coração para estar fazendo isso. Hoje eu vou tocar no coração das irmãs para orar por mim. Eu sou carente das orações, mas a minha fragilidade, a sua fraqueza, o seu momento de aflição, né, tribulação da vida, nada disso nos impede de aprender aquilo que o Senhor está nos ensinando, né? E nessa manhã eu já tenho aprendido, eu glorifico a Deus, porque Ele me deu mais essa oportunidade, eu retorno para a Ana Kézia. Amém, glória a Deus. Irmã Silvânia, quer compartilhar o que Deus falou no seu coração? Pai, Senhor, novamente para as irmãs, estou feliz de participar mais uma vez desse estudo, né, maravilhoso. Que Deus continue abençoando a irmã Lívia, Deus venha dar sabedoria a ela cada dia mais, para ela não temer, né, porque Deus dá, quando ela abre a boca, sai labareda de fogo, né, louvado seja o nome do Senhor. Ela quando falou de matar o eu, matar, né, o que vem te atrapalhando, deixar o que vem te atrapalhando, muitas vezes nós precisamos deixar o nosso próprio eu, né, de lado, esquecer dele e olhar, né, como ela teve essa empatia por essa pessoa. Ela poderia dizer assim, não, eu não vou não, né, mesmo sendo melhor amiga, mas eu não vou não sei em quem eu estou me metendo. Mas o Senhor, Ele tocou no seu coração, né? Ele falou contigo. Então, assim, que nós possamos deixar o Senhor trabalhar mais no nosso coração, pensar, né, ter essa empatia um para com o outro, porque, irmãs, como a gente costuma falar, né, um abraço, uma palavra, né, vale mais, um abraço vale mais do que 1000 palavras. 1000 palavras. E a irmã Tessa ontem postou um vídeo de uma moça. E eu muito me simpatizei com ela, me identifiquei, né? Porque Deus, Ele é tão grande, é longânimo em nossas vidas. E eu disse, Senhor, muito obrigada. Porque às vezes nós olhamos para nós e não damos nada por nós. E o Senhor, Ele mostra de uma maneira diferente, né? Como a irmã Lívia hoje assim, eu estou temendo, estou preocupada. Mas olha como Deus é maravilhoso. Por que temer? Temer o quê? Né? Vamos temer o quê? Temos problemas, temos dificuldades, isso vai ter em todo o tempo. Mas quando nós colocamos o Senhor Jesus na frente de tudo, Ele abre porta, Ele escancara, Ele quebra a parede, Ele abre uma janela que Ele quer para nos abençoar. Né? E é dessa forma que acontece conosco todos os dias de nossa vida. Eu estou muito feliz, irmãs, por estar participando mais uma vez com as irmãs. Digo que o Senhor já tem me dado a minha resposta, tem me abençoado, né, para a honra e glória do nome dele. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E orar umas pelas outras, né? Em nome de Jesus. Então, orar para a gente que estou no mundo.
Amém, graças a Deus. Mais uma vez o Senhor falou ao nosso coração e não é fácil você abrir mão, né, das suas desculpas para atender a um chamado. Não é fácil. A gente tenta até convencer a Deus, né, de que a gente não é uma boa opção. Aí a gente começa a listar, tem fulano, tem ciclano, tem beltrano, mas por que Deus não olhou para aquela pessoa ali? O que eu tenho? O que eu sou? Que capacidade eu tenho? Eu não sou ninguém, eu não sou nada. Só que a gente se esquece de que Deus não vê como o homem vê. Deus, ele nos conhece muito além do que nós mesmos. Nem a gente sabe do nosso potencial. E Deus nos conhece porque foi Ele que nos formou. Ele conhece a nossa estrutura. E é por isso que Ele deixou bem claro que não há luta, que, assim, Deus não dá nada além do que podemos suportar. Mesmo quando a gente fala, Senhor, não estou aguentando. Mas se Ele está permitindo é porque Ele conhece a nossa estrutura. E eu me lembrei da passagem onde Deus chama Moisés para atender uma grande responsabilidade, um chamado. Moisés estava na zona de conforto, estava vivendo a sua vida, tinha fugido do Egito, já estava casado com seus filhos, vivendo lá tranquilamente. Quando, coincidentemente, uma ovelha se perde e lá, quando ele está procurando, lá no monte, ele tem um encontro com Deus. E Deus o chama. Agora eu quero que você vá e tire e resgate o meu povo. Eu vou usar você para libertar o meu povo. Aí Moisés entra com aquele argumento maravilhoso. Senhor, eu não sei falar. Senhor, presta atenção. Sou pesado de língua. Mas, tem Arão, né? Arão tá lá, cara fala bem. Com certeza ele vai tirar de letra esse chamado. E Deus fala de uma forma assim, tão amorosa, mas também tão cheia de autoridade, dizendo, vem cá, quem foi que fez a boca? Né, Lívia? Quem foi que fez a boca? Fui eu. Então, o que eu quiser que você fale, você vai falar, porque eu vou ser contigo. Mas ele foi tão enjoado, tão inseguro, que Deus cedeu, cedeu aí só um pouquinho, vai, vou enviar Arão com você. Mas tu vai ter que estar lá de frente. Não tirou ele daquilo, permitiu que o irmão desse um suporte, mas ele não pôde fugir do chamado. Eu não sei quantas desculpas a gente tem colocado diante de Deus. Ah, Senhor, não sou capaz. Senhor, olha a minha história, olha o meu histórico, olha o que eu estou vivendo. O Senhor vai quer contar logo comigo. Errei tanto, falei tanto diante de Ti. Senhor, o Senhor tem certeza? E o Senhor nos deu essa palavra maravilhosa. O Senhor conta conosco. Porque o Senhor tem nos dado privilégio, irmãs, de estar vivas. É um privilégio. Muitos estão doentes, como a Lívia presenciou, nos hospitais. Muitos gostariam tudo para estar aqui. Cada uma sentada no seu lar, ouvindo a palavra de Deus. E diante de tudo que o Senhor tem feito por nós, diante de tudo que Ele tem nos ajudado, e a gente vai continuar negando ao chamado de Deus, porque estamos com medo. Porque somos tímidos. Porque a palavra diz que os tímidos não herdarão, não entrarão. Então eu preciso largar a timidez o quanto antes.
Eu luto até hoje contra a minha timidez, irmãs. Desde quando era novinha, questão de oportunidades, assim, trazer um louvor na igreja, gente, eu passava mal. Era dor de barriga, literalmente. Um suadouro, uma tremedeira. Olha, é um negócio desesperador. Não, era todas as vezes. Então, se eu não fosse mais teimosa do que a minha timidez, eu não tinha vivido muitas coisas que o Senhor fez através da minha vida. Não porque eu sou capaz. É totalmente Ele. Tudo vem dele. Eu, às vezes, fico olhando, quando eu assisto um vídeo de ministrando para criança ou em qualquer outro devocional, eu fico pensando que eu falei, Jesus, se não fosse o Senhor, não sairia nada daí. E eu sou muito grata a Deus e eu me emociono porque realmente, irmãs, se não fosse o Senhor, é tudo dele. Porque a Ana Késia mesmo não tem nada. É tímida, cheia de vergonha, cheia de insegurança e sempre pensando que os outros sempre têm o melhor. Senhor, tem Arão. Manda a Tércia, Senhor. Tércia fala melhor. E é assim. E Deus sempre espreme a gente. Não é você. Abrir mão por quê? Diante de tudo que ele... Não, mas eu não falo igual fulano. Gente, Deus não quer cópias assim, todo mundo fazendo a mesma coisa do mesmo jeito. Deus é tão maravilhoso que Ele usa cada um com a sua personalidade, com o seu temperamento, com o seu jeitinho, com o seu tom de voz. Uns falam mais acelerado, outros falam mais devagar, mas todos estão sendo conduzidos pelo Espírito Santo para cumprir o propósito de Deus. Então, quando a gente pensar em dar desculpas para Deus, a gente respira fundo e olhe para a cruz. Não, olha o que Jesus já fez por mim. Ele morreu por mim. Será que Ele vai aceitar essa minha justificativa, Senhor? Eu sou tímida. Senhor, eu sou insegura, eu não sei falar. Será que Jesus vai aceitar essa desculpa naquele grande dia? Porque vamos prestar contas da oportunidade que Deus nos deu de falar com um amigo, com uma amiga, de dar uma oportunidade, uma saudação de 2 minutos. Às vezes, numa saudação de 2 minutos, Deus pode libertar uma vida. E a gente está perdendo a oportunidade porque a gente está olhando para a nossa capacidade humana e a gente está esquecendo de que quem convence, quem usa, quem nos ajuda é o Espírito Santo de Deus. E se Ele não estiver conosco, nós não somos nada e tudo vem dele. Então, que venhamos refletir nessa passagem, que possamos atender. Eu não sei qual é o chamado de Deus para a sua vida. Talvez não seja um estar no microfone, mas seja o chamado da intercessão, estar ali falando, aconselhando, orientando pessoas. E você, através por causa do seu medo, por causa da sua insegurança, você está deixando isso de lado. E o tempo, irmãos, o tempo está voando. O tempo, a gente está conseguindo nem respirar direito, porque está voando. E o engraçado, está tão estranho que as crianças, os meus alunos, eles... Tia, o tempo está voando, né? Criança percebendo que o tempo está voando. Pensa nisso. É porque realmente o negócio está muito esquisito. Então a gente precisa aproveitar cada minuto. Aonde o Senhor nos colocar, Ele quer que sejamos um canal, um instrumento. Vou ao médico, vou resolver um negócio na rua. Mas você pode ser abordado, você pode encontrar uma vida que precisa de uma palavra. Às vezes é um bom dia, Deus abençoe.
E eu creio que Deus vai nos usar. Temos que apenas abrir a nossa boca. Uma coisa inusitada aconteceu no sábado passado, enquanto eu estava ministrando. Uma senhora entrou na igreja totalmente alcoolizada. E ali ela interrompeu a pregação. Ela veio na frente, falando que queria dar um bolo para as crianças, que ela é a avó, e começou a contar da vida dela no meio da pregação. Eu assim, com todo aquele aparato, querendo falar com as crianças, e de repente fui interrompida. Eu falei assim, não, isso aqui não é à toa. Senhor, me dá estratégia, Senhor, o que vai deixar ela falar? Eu quero dar uma oferta. Tirou o dinheiro, pegou, botou na minha oferta para essas crianças aqui, que essas crianças, falei, pastor, toma aqui. Aí o pastor pegou a salva para ela ofertar. Falei, qual é o seu nome? Aí eu comecei a falar com ela. Qual é o seu? Meu nome é Thalita. Falei, olha, Thalita, Jesus te ama. E Jesus quer transformar a sua vida. Você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Aí hoje não. Hoje não. Mas eu vou voltar. Falei, crianças, vamos fazer uma oração para Thalita. Aí as crianças se levantaram. E eu fui falando, eles foram repetindo. E ali eu profetizei sobre a vida dela. Para que as correntes de Satanás fossem quebradas. E os olhos delas lacrimejaram. Porque eu creio que ela foi tocada pelo Espírito Santo de Deus. Eu não sei para onde ela foi, onde ela mora, o que ela está fazendo. Mas através da oração daquelas crianças, com certeza, Deus vai fazer alguma coisa. Talvez eu nunca ouça mais falar sobre ela, mas quem sabe na eternidade nós vamos ver testificado o que Deus fez naquela vida. Ela tem 60 anos ou mais. Uma senhora. E você vê o nível que Satanás leva as pessoas. Uma situação assim muito triste, lamentável. E é por isso que precisamos estar preparados. A gente não sabe quem Deus vai colocar na nossa frente. E mesmo que a gente não se sinta preparado, a gente precisa abrir a boca. Vamos abrir a boca pelo menos. Senhor, eu vou abrir. E o Senhor faz o restante. Fale através de mim. Então, às vezes, é o motorista do Uber, às vezes é alguém no ônibus que vai sentar ao seu lado. Só que a gente já está tão concentrado, resolvendo tanta coisa no telefone, já senta grudado no telefone, ou ouvindo alguma coisa, e a gente nem percebe quem senta do nosso lado, quem sai, porque a gente está concentrado ali. Mas precisamos abrir os nossos olhos espirituais para falar, dar uma palavra de esperança para pessoas que estão necessitadas de Jesus. Amém? Então, creio que mais uma vez o Senhor falou conosco. Mais uma vez o Senhor se fez presente em nosso estudo. Que bom que você assistiu esse vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe e que Deus te abençoe.